A tradição das fogueiras está morrendo? O que antes se via eram muitas fogueiras ao redor de diversas cidades. E eu vi vários comentários na internet sobre isso, era de que as ruas eram cheias de fogueiras. E posteriormente não se tem mais tanto. E também ouvi de diversas conversas de amigos, colegas, que estavam comentando justamente esse tipo de coisa que está acontecendo, né? Esse processo. Então, eu queria convidar vocês a gente fazer uma reflexão sobre isso. É inevitável eu, como historiadora, não rememorar o passado, né? Então, quando a gente, eu juro que vai ser breve, tá? Mas assim, quando a gente pensa em fogo, inicialmente, o fogo para os nossos ancestrais era algo muito importante, né? Foi algo revolucionário da sua época. Então, não era apenas para cozinhar alimentos, mas o fogo também serviu para proteção, para iluminar, né? Para esquentar. Então, tudo isso foi muito importante, né? Após algum tempo se passado, o fogo também começa a ser uma conexão quando ancestrais, né, da gente se reunia em frente a uma fogueira e ao redor dela sempre tinha um mais velho que tinha um aprendizado, algo para falar, né, sobre a vida e os mais novos estão ao redor ouvindo esse mais velho, uma relação de comunidade ali, de pertencimento. Aquele lugar é o fogo que simboliza. Então, ao longo do tempo, vai se modificando, e aí a gente chega na questão de quando se tem datas festivas, principalmente em junho, há muitas fogueiras. Só que agora há um processo que ela vai se perdendo. Então, por esse ponto, a gente pode começar a reflexão de que o que será que está acontecendo? Como que chegou nesse ponto de não ter tantas mais fogueiras? Então, eu convido você a também, comigo, pensar a respeito disso. Né? Então, aqui eu vou trazer algumas coisas que eu, ao observar, porque eu tenho propriedade de fala, eu sou do interior de Pernambuco, então, eu vi esse processo acontecer ao longo dos anos e eu também ouvi, né? Porque eu lembro que a minha avó, ela falava muito de que toda a vizinhança se conhecia e hoje já não se conhece mais tanto e é, é o meu questionamento, né, que eu faço a você também. Então, dos vizinhos que você conhece, você lembra o nome deles? Você sabe o nome de todos eles da sua rua? Não tô falando do bairro, não. Pois é. Eu também não conheço. Eu conheço assim de vista, né? A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas, né, essa conexão de conversa, de perguntar como tá e saber o nome de todos os familiares é muito difícil. Coisa que minha avó, ela conta, né, que os filhos, que no caso meus pais e tal, ficavam nas ruas brincando até altas horas da noite, inclusive. E eu dizia, meu Deus, mas não era perigoso? É, as pessoas não. Quem ficava olhando essas crianças? Aí minha avó, tipo, não, mas todo mundo se conhecia, né? Eram as crianças total ali, às vezes nem da rua, do bairro todo. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, isso é inconcebível hoje, né? A não ser que você more num condomínio fechado. Talvez pode ser que as crianças ainda brinquem, né? Mas geralmente não é o que acontece, né? Estão no celular, né? Vamos assim dizer. Mas esse não é o ponto da reflexão de hoje, né? Então, por mais que as redes sociais elas aproximem as pessoas, né? Então a gente poderia sim ter um grupo da rua, um grupo do bairro, e seria até importante, né, para que a gente possa solicitar coisas, né, aos vereadores, para que fosse na prefeitura com assinaturas, né, sobre como está a rua e etc. Isso seria muito importante. Eu acho que tem algumas cidades, mas outras não tem definitivamente. É mais fácil ter um grupo de condomínio, um grupo de apartamentos, do que de fato o grupo da rua. E aí, assim, quando eu penso nesse afastamento, eu penso que as relações de trabalho modificaram as relações das pessoas também. Porque hoje o que se vê muito é as pessoas saindo muito cedo para ir trabalhar e chegando muito tarde em casa. Então acaba que não se vê, né, os vizinhos. E quando se vê, não tem o tempo necessário, né? E como a gente vive numa época de muita produtividade, o que acontece é que uma conversa, né, que demora um pouco mais de tempo, não é algo muito produtivo, né? Você pode estar fazendo N coisas do que conversando com alguém, infelizmente.
Temos aqui o juízo de valor, sim, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, né? Então, vamos lá. Partindo desse ponto, em dias de finais de semana, por exemplo, momento ali do seu dia, se você trabalha 6 por 1, que você vai e trabalha o da semana inteira, então naquele dia de descanso ou você descansa ou você organiza sua casa, sua vida, e é muito pouco, né? E até quem tem 2 dias na semana também acaba sendo muito pouco, né? Porque você um dia descansa, um dia você trabalha também em casa. Ou, né, só descansa nos dois, um no um que seja, e acumula para a semana seguinte, né? Então também não tem nem esse ponto de conexão de você sair de casa, a não ser que você saia para ver amigos e afins, né? Para ver sua família, mas não de conexão com seus vizinhos. O que era mais fácil de se organizar, né? Porque se a gente pensa antigamente, o que existia de fato era a questão de se as pessoas se conhecem, as pessoas se organizam, enfeitam as ruas, inclusive até para a Copa, né? Isso também já foi algo que acontecia muito. Também se organizavam para suas quadrilhas, etc. O que se modifica um pouco quando se parte desse ponto, porque hoje em dia tem as crianças que têm nas suas escolas as festas juninas, então para elas ensaiam e tem aquele evento ali que também os pais curtem, né, por ver ali suas crianças fazendo certas coreografias e tal, e tendo comidas típicas, né, porque geralmente a escola ela tem um pouco, né, para vender, enfim. Então, é todo esse conjunto de fatores, né? Hoje a gente também tem quadrilhas profissionais, né? Então, assim, talvez essa coisa de se organizar em conjunto, ela foi se perdendo mesmo porque foi tendo outras relações, né? E sem contar que, assim, agora sobre o tema realmente de fogueiras, se né? Você existia naquela época, né, que tinha muitas fogueiras, era pedir para você se estressar, você lavar uma roupa ou sua casa, porque ficava cheiro de fumaça mesmo, né? Então, esse é um outro ponto também. O cheiro da fumaça, ela também é prejudicial para as vias respiratórias, né, de várias pessoas, seja de crianças, idosos ou pessoas que realmente já têm o histórico de ter problemas respiratórios. E aqui vai um adendo, porque eu sei que vai ter pessoas falando: ai, mas na minha época não existia isso. Bom, aí a gente tem 2 fatores. O primeiro, você não se lembra porque era muito jovem, você não tinha ideia, você não ficava em hospitais para ver como era, enfim. E às vezes nem tinha hospitais, né, na sua época, vai saber. Ou você tá nostalgia nessa memória, sabe? De que não existiam essas coisas. Porque assim, a memória, ela é uma ferramenta histórica, de fato. A gente consegue retirar várias coisas da memória histórica das pessoas. E é fonte documental, né, para a historiografia. Mas ao mesmo tempo, é inevitável não dizer que a gente tende a gostar muito mais do nosso passado do que do nosso presente. A gente tem essa tendência em achar que aquela época era uma época de ouro, era melhor, né? E aí a gente pode depois passar por esse processo de cultura, mas já a gente chega lá, tá certo? De todo modo, eu acho que é um ponto a se considerar também pela quantidade de diminuição, né? Também a gente pode parar para pensar por esse lado. Tem um outro ponto que ninguém liga para o meio ambiente, tá? Vamos assim dizer. Mas os prefeitos das cidades, eles estão com leis, né? Alguns, né? Não vou dizer todos, para que proibição das fogueiras, para não coisar a mata nativa, né? Queimar e cortar, enfim, para poder essa época fazer as fogueiras e tal. E assim, ninguém liga, né? Ninguém liga para o meio ambiente. Infelizmente, nós somos pessoas que são muito imediatistas. Mas também é um ponto a se considerar. E assim, óbvio que a fogueira também não se faz só com a mata nativa. Eu já vi diversas fogueiras sendo feitas com móveis antigos ou móveis que a pessoa não usa. E é uma possibilidade, mas eu acho que todo ano você ter um móvel para jogar na fogueira é difícil, né? Até porque questão financeira, os pobres, nós não trocamos anualmente aí de imóveis, né? Então, assim, existe também outra possibilidade na minha cidade, inclusive, que as pessoas, elas têm as fogueiras já prontas, e aí você paga por elas, e aí é 60, R$ 80, depende do tamanho da fogueira que você queira. E aqui a gente entra num ponto muito importante sobre economia, né? Que as pessoas, elas não estão tendo o dinheiro para poder realmente executar esse tipo de coisa, né? Então, assim, às vezes a prioridade é outra. A gente, infelizmente, pelo salário mínimo, né? Temos a questão de, tipo,
só comprar o básico ali para sua sobrevivência e não para além disso, né? E aí é um dinheiro que pode ser investido para outras coisas. E óbvio, questão de prioridade, né? Porque as pessoas podem não comprar uma fogueira, mas podem comprar carne para fazer churrasco e o carvão, enfim, né? Embora é muito pouco também, mas enfim, vocês estão entendendo, né? A linha de raciocínio também tem questões econômicas envolvidas nessa questão. Um outro ponto que eu tenho observado bastante na minha cidade especificamente, né, é que as pessoas, se elas não têm uma terrinha no sítio com uma casa, também tem a questão de ter amigos ou familiares que tenham. E aí, quando chega nessas épocas, vão para essa casa no sítio e lá fazem as fogueiras. E esse é um outro ponto, né? Porque as casas elas não são coladas como na cidade, então é muito distante uma da outra. Se faz uma fogueira, fica ali só para você e não vai para outra casa, né? Eu vejo muito isso também esse processo acontecendo, né? Então, a minha conclusão dessa pergunta é as festividades, a cultura, é, as fogueiras, elas estão sendo perdidas ao longo do tempo, né? Essas tradições estão ficando só com os antigos, né? Não é algo mais tão atual. E aí a minha resposta para isso seria sim e não. Sim, porque os processos eles estão se modificando ao longo do tempo. A gente tende a ver, né, outros processos virem acontecendo, né? E é uma questão realmente da cultura, porque a cultura ela não é estática, ela vai se modificando ao longo do tempo. E eu sei, eu entendo que a gente tem um certo carinho, um certo amor pelo nosso passado, e é desconfortável ver mudanças acontecerem. Mas a sociedade ela caminha, seja de bom ou de ruim, né? E aí vai depender da subjetividade das pessoas, é o que a cultura faz, né? E as gerações vão fazendo com a cultura. Elas bebem do passado, né, das raízes, e vai se recriando ou fazendo coisas novas. Então, esse também é um outro ponto da gente ver, né? Por exemplo, relações que se modificam. O exemplo de comidas típicas, né? De preparo, de você ter as comidas de milho e você preparar elas. É algo que a gente vai vendo que só os mais velhos têm, né? Então, os seus avós, os seus pais, talvez eles saibam fazer comidas de milho. Talvez você não saiba, eu não sei. Então, a gente tem duas coisas que estão acontecendo. A gente ainda come comidas de milho, só que a forma é feita diferente, justamente pelo tempo, né? Como eu já falei, né? Da sociedade, tudo muito rápido, né? Dessa agilidade primeiro, como não tenho tempo, então tem quem faça. Se não é os mais velhos, eu compro em um restaurante, porque os restaurantes produzem. Com apenas um clique, chega na minha casa. Com apenas um clique, eu também posso olhar no YouTube, no TikTok, enfim, em outras redes sociais, como fazer uma comida de milho. Compro o material e faço, né? O ruim é se a internet um dia for se embora, como que a gente vai se virar, né? Será que as pessoas vão saber ainda, né? Será que vão existir pessoas que sabem? Mas isso aí talvez seja para a gente pensar lá na frente, lá no futuro, se isso vier realmente a acontecer, né? Inclusive aquelas, né? Parando na linha de raciocínio, eu ainda quero muito, né, fazer, porque sim, gente, eu acredito naquelas coisas de sobrevivência, né, de você ter coisas de sobrevivência, que vai que aconteça com o fim do mundo, vai que várias coisas aconteçam, entendeu? Então eu queria muito ter tudo anotado, sabe, assim, como plantar coisas, como fazer comida, sabe, e tudo, tipo, um livrão, assim, de sobrevivência. Nossa, queria. E queria executar, né, saber fazer cada coisa que tem ali no livro. Eu acharia maravilhoso. Inclusive, eu vi um desses, só que estava em inglês. Como eu ainda não tô familiarizada com a língua, eu não vou comprar. Mas um dia eu ainda vou comprar ele. Eu acho que ele deve estar na faixa de uns R$ 1.000 por aí. Enfim, vou deixar aqui, né, para vocês verem qual livro que eu tô falando. De todo modo, voltando à linha de raciocínio, né? Sobre as coisas que se modificam. Então, veja, a gente ainda tem a questão de termos pamonha, de termos milho assado, etc. Mas não da mesma forma que antes, porque antes eram as pessoas que faziam. Hoje a gente pode pedir, né, ter esse delivery, etc. Então, vê, as coisas elas permanecem parecidas, mas não iguais. As relações elas vão se modificando. Enfim, né? E ao final de toda essa reflexão, o que eu penso é que, no caso, eu acho que as pessoas são muito simplistas em apenas dizerem: ah,
e também por conta das redes sociais, né? Ah, estão perdendo a tradição, poxa, estão perdendo a tradição. Mas não diz os elementos que podem fazer com que, né, não investigam, não se pensam quais elementos que fizeram com que está chegando a isso, sabe? E aí esse é um ponto, né, a se considerar, porque a gente tá nessa de querer só saber ali rapidamente a coisa e não vai vendo que nós somos seres humanos muito complexos. Então, são várias camadas em nós mesmos, quem dirá na sociedade que compõe todos nós. Então, são muitos elementos quando se pensam por que que as coisas estão mudando. E aí eu quis trazer um pouquinho. Talvez você possa complementar com alguma coisa, então deixa aqui nos comentários. Caso você gostou do vídeo, você curte também. E por fim, eu acho que a conclusão de tudo isso, sim, a gente está nessa conclusão há 300 horas, eu sei, mas deu uma cortada memória cheia. Enfim, o São João não esteja apenas perdendo fogueiras, mas esteja transformando a sociedade com novas relações de comunidade. Eu acho que esse seria o ponto final, né? E enquanto eu gravei aqui, né, e tal, me lembrei uma coisa que eu achei super interessante, né? Durante a minha graduação, eu tive uma colega de classe que ela era indígena. Eu não me lembro qual é a nação dela, mas eu lembro a nação do marido, né? Porque aí quando ela casou com ele, então ela se tornou dessa nação também, que é da nação Funiô. Inclusive, ela falou algo interessante quando a gente estava comentando na turma mesmo sobre questão de comunidade, enfim, sobre criação de bebê, né? E aí, na nossa sociedade, né, de brancos, como assim ela falou, a maior parte das pessoas tem como quem cuida do filho é a mãe e o pai, e no máximo algum familiar ali próximo. E na sociedade dela, né, na própria comunidade dela, não é apenas só do pai e da mãe, mas sim de todos os que estão naquela comunidade. Então, a criança ela é criada por todos, não apenas por uma ou duas pessoas. Então, eu achei isso muito interessante para a gente pensar em relações de que eles permanecem com algumas relações que são muito interessantes para a gente poder olhar outros horizontes, né, e verificar, porque eu acho que quando a gente entende nossa sociedade da forma como ela é, quais são os mecanismos, a gente pode, se quiser, tentar modificá-los. E aí a gente pode se inspirar no nosso passado, que sim, todos os ritos eram feitos na fogueira, não apenas para se contar histórias, mas para ter esse elo de comunidade, a gente pode se inspirar em outras nações e tão próximas da gente como as comunidades, né, de diversas nações indígenas, eles ainda têm essa questão de realmente somos um elo como um todo. Então, eu acho que é interessante a gente pensar e ter em mente que o que existe não vai permanecer o mesmo, mas se a gente puder modificar para que seja melhor para ambos os lados, sabe, para que todos sintam pertencentes também a isso e que não estejam perdendo culturas e perdendo formas de jeitos de fazer, talvez a gente possa vislumbrar outros horizontes, não sei, eu acho que é por aí, sabe? Enfim, se você gostou, eu peço que curta, se inscreve, porque eu vou trazer, eu espero, ter outras reflexões sobre isso. Porque enquanto eu vivo, eu vou colecionando coisas, e aí eu gosto muito de falar, então é isso. Um beijo, tchau, tchau.